Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico, focado em concursos, aqui no YouTube. Hoje, pessoal, a gente vai aí começar a aula 7, focado no concurso do IBGE, uma aula aí que vai falar sobre os conjuntos numéricos. Então a gente vai ver os números naturais, os inteiros, os racionais, dízima periódica, como a gente está aí trabalhando as operações entre esses números, tá bom? Então é uma aula aí bem interessante, tá certo? Que faz parte do edital aí do concurso e espero que vocês possam tirar bastante proveito. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí o canal. Pode ter certeza, eu não vou deixar vocês na mão, vou postar aqui todo o conteúdo. Eu tenho certeza que você que está acompanhando as aulas direitinho vai chegar no dia da prova bastante confiante, tá certo? A única coisa que eu peço a vocês e exijo para que vocês realmente de fato tenham uma prova boa é façam exercícios, tá certo? Eu tenho certeza que se vocês pegarem a teoria aqui e praticarem exercícios, com certeza a prova de matemática vai ser uma vantagem para vocês no concurso, tá bom? Então muito bem, pessoal, bora lá começar a nossa aula. Antes de tudo, agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal, obrigado aí do coração. Bora lá, galera! Então, ó, bora lá dar uma explicada aqui no assunto. Aqui a gente tem o seguinte, percebam aqui, pessoal, que os conjuntos, eles são subdivididos, tá certo? Então, ó, o menorzinho deles é o conjunto dos números naturais, tá? Aí depois, englobando o conjunto dos naturais, a gente vai ter, ó, os inteiros. Perceba, isso aqui é importante perceber, que todo natural está dentro dos inteiros, tá certo? O inteiro, pessoal, representado pela letra Z, porque vem do alemão. Número em alemão significa Zahlen, tá certo? Então, por isso que inteiros é representado pela letra Z. Aí a gente tem os racionais, que são todos os números que podem ser colocados em forma de fração. Perceba, os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais, ó. Então, todo número que é natural também é racional. Todo número que é inteiro também é racional. A gente tem, ó, a ilusão, por exemplo, se perguntar a classificação desse número aqui, ó. Qual a classificação do 2? A gente pode dizer que é natural, mas ele não é apenas natural. Ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real, tá bom? Ele só não vai ser, ó, irracional. Por quê? Porque os irracionais é um conjunto fora parte, eles não se misturam, tá certo? Então, ó, os irracionais estão fora parte, tá bom? Então, fica ligado nisso aí. Para a gente entender bem, ó, vamos falar sobre cada um dos conjuntos aí, ó. Esses são os naturais, tá? Naturais já está dizendo tudo. Aqueles que desde criança a gente já vem embutido aí, tá certo? Até mesmo os animais, pessoal, eles conseguem ter essa ideia de número, tá? São os números que naturalmente o ser humano aprende. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Bem, além dos naturais a gente tem aí os inteiros, que são os negativos e os positivos. A gente tem também os racionais. Veja que racional, ó, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, você pode pensar, mas o menos 3, ele é racional? É. Ó, menos 3 na forma de fração, uma das formas de fração do menos 3, ó, é menos 30 sobre 10. Isso aqui também é menos 3, tá certo? Entre várias outras formas aí, ó. Quer ver outra forma de escrever menos 3? Menos 60 sobre 20, ok? Então aqui é outra forma da gente estar escrevendo o menos 3. Essas frações que têm o mesmo valor, a gente chama de frações equivalentes, tá certo? Então, frações equivalentes são frações que possuem um mesmo valor, perfeito? Muito bem, então esses são os números racionais. Aqui, ó, os irracionais, tomem cuidado, tá certo? Nota que os irracionais, ó, são só esses aqui. Esses aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, não são irracionais. Os irracionais são todas as raízes inexatas, raiz de 2, raiz cúbica de 5. Então, isso tudo aqui é irracional, tá certo? Qualquer raiz quadrada inexata é irracional, perfeito? Então, gente, tomem cuidado aí com essas classificações, perfeito? Muito bem, galera. Então, basicamente isso aqui que a gente precisa saber, tá? Tio Bomba, mostra pra eles aquela parte que fala com relação às operações. Por exemplo, quando você tem um racional vezes um racional, um irracional vezes um irracional, qual o resultado que dá, que isso aí cai muito em concurso. Exatamente, Bombinho, eu ia falar disso agora, porque realmente isso cai muito em concurso, tá certo? Acredito que é uma questão forte para a prova de vocês. Perceba só essas operações aqui, ó.
Se ele perguntar um natural mais um inteiro, o que que dá, tá certo? Então, com certeza, um natural mais um inteiro vai dar um inteiro, tá bom? Um racional mais um racional sempre vai dar racional. Um irracional mais um irracional sempre dá um irracional. Então, quando eu tenho aqui a operação de soma, não muda, tá? Agora, quando é vezes, ó, às vezes o aluno se atrapalha. Por exemplo, um racional vezes um irracional. O aluno ele não tem noção, às vezes, o que vai dar. Se pode dar racional ou irracional. Nesse caso, dá os dois, tá? Tanto pode ser racional como irracional. Por exemplo, se você tiver um racional como sendo o 2, vezes um irracional, que é o 3. Quando você faz essa multiplicação, 2 vezes raiz de 3, ó, o resultado qual é que dá? 2 raiz de 3. Isso aqui é irracional. Mas você também pode pegar um racional aqui, ó, sendo 0, vezes um irracional, e qualquer coisa vezes o 0, ó, dá 0. Então, aqui a resposta nesse caso foi racional. Então, tanto pode ser irracional como ser racional a resposta, tá certo? Então, ó, além de que racional vezes racional sempre vai dar racional, tá ok? Você pode fazer a mesma analogia, pegar aí um número racional vezes um racional e vai ver que sempre vai dar racional. E um irracional vezes um irracional pode dar racional ou irracional, tá certo? Pode ser um como o outro. Por exemplo, você pega aqui o irracional 3 e multiplica pelo irracional 3. Isso aqui vai dar o irracional, vai dar no caso o racional 9, tá? Isso aqui vai dar o racional 9. Por quê? Porque quando você faz raiz de 9, isso aqui dá quanto? Dá 3. Então, ó, um irracional vezes um irracional deu um racional. Agora também pode acontecer de você ter um irracional vezes outro irracional e dar um irracional também, tá certo? Então, pode dar um como o outro. Então, isso aqui é bem importante porque aparece bastante nas provas aí de concurso em geral, tá? Acredito que você esteja entendendo direitinho, não tem muita dificuldade isso, tá certo? Basta praticar um pouco que vocês conseguem entender bem. Ó, uma coisa que tem no edital é isso aqui, os intervalos, tá bom? Então, vamos ficar atentos aqui a esses intervalos. Por exemplo, ó, quando você tiver aqui o colchete, ele virado para dentro, ele está dizendo que o intervalo é fechado. Ou seja, o menos 5 e o 11 vão fazer parte do conjunto, tá? Então, qual é o conjunto que está aqui? Aí você for enumerar esse conjunto, você vai botar o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o 11, porque está fechado, tá? Então, os dois fazem parte do conjunto. Aí aqui, ó, eu tenho um colchete, ó, virado, tá certo? Então, o colchete virado quer dizer que o intervalo é aberto. Então, quais são os números que representam aqui esse conjunto? Então, os números são esses, ó, 0, 1, 2. O 3 não faz parte, tá bom? Então, perceba, tá? Se o intervalo estiver fechado, o elemento faz parte do conjunto. Se o intervalo estiver aberto, o elemento não vai fazer parte do conjunto, tá certo? Aqui, ó, menos 3 e o 3, nenhum dos dois fazem parte do conjunto. Então, veja, ó, os colchetes como é que eles estão, tá certo? Então, ó, eu vou ter aqui como números que fazem parte quem? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, tá certo? Então, esses vão ser os números que vão fazer parte aí do intervalo. Então, acredito que vocês tenham compreendido, ó. Se tiver assim é fechado, o número faz parte. Se tiver assim é aberto, o número não faz parte. Isso aqui está lá no edital, aquela parte de reta real. Vocês têm que saber isso aqui, tá bom? Já já a gente vai fazer uma questão que já caiu na FGV cobrando algo desse tipo, perfeito? Muito bem, galera, bora lá para a nossa primeira questão. Futuros funcionários públicos. Vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó, perceba aí o que ele vem dizendo. O valor da expressão abaixo é... Então, notem, a gente tem essa expressãozinha aqui, várias operações, expressão que mete medo em qualquer um, menos em vocês, tá certo? Vocês, pessoal, literalmente vão destruir isso aqui na prova, tá certo? Vocês vão detonar geral essa questão na prova. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, pessoal, perceba aí. Aqui, ó, eu tenho dízima periódica, uma potência elevada a 20, divisão, de fração, tudo que o aluno pode condenar aí, o que o aluno não gosta, tá certo? Bem, a gente vai agir na calma. Se você quiser pegar mais base com relação a operações decimais, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Vocês dão uma olhada aí. Aqui tem várias operações decimais. Aqui no canal tem várias aulas básicas. Então, quando eu for falando de um assunto que vocês possam estar pegando mais base aí, eu vou botar o vídeo aqui do lado, perfeito?
Então, bora lá, pessoal. Vou pegar aqui essa dízima aqui, ó. 0,222. Então, como é que eu vou desenvolver essa dízima periódica, tá? Bem, a gente vai repetir tudo até o período, tá certo? Então, ó, repete tudo até o período. E o que é o período, professor? É a parte que se repete. Quem está se repetindo não é o 2? Então, você repete tudo até o 2. Então, vai ficar aqui, ó. 0, 2. Tira a parte que não repete. E qual é a parte que não repete? Não é o 0? Então, você vai tirar, ó, o 0. Aí, agora, você vai vir aqui para a parte de baixo, tá certo? Bem, a parte de baixo ainda é mais fácil. Perceba quantos números formam aqui o período? Apenas o 2 está formando o período, não é verdade? Só tem um número formando o período. Como só tem um número formando o período, então eu vou botar apenas um 9 embaixo, tá? Então, ó, boto o 9 aqui. Professor, por que o 9? Pode botar o 9. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês o porquê que é o 9, tá? Então, ó, à esquerda 0 não vale nada. E 2 menos nada dá quanto? Dá 2. E aqui embaixo eu vou colocar quem? Vou colocar o 9. Então, aqui já está transformado em fração. Todo número decimal, quando você perceber numa prova, você tem que transformar em fração, ok? Então, gente, é essa forma aqui da gente estar desenvolvendo dízima desse tipo aí, tá certo? É uma forma que vai servir para todos os casos, mas aqui a gente vai usar esse, tá bom? Então, bora lá para a gente ver como é que vai ficar aí a aplicação na questão. Bem, primeiro, pessoal, a gente tem que obedecer a ordem das operações, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete e, por último, o que está dentro das chaves. Nesse caso aqui, não tem chaves, tá? E as operações, primeiro eu resolvo potências e radiciações, depois multiplicações e divisões e, por último, somas e subtrações, tá certo? Então, a gente precisa obedecer essa ordem para não se perder, tá bom? Com prática, a gente começa a encurtar um pouco mais, tá? Bem, então vamos lá, bem calminho aqui. Aqui o que eu vou fazer? Vou desenvolver, ó, vai ficar 5 vezes 2 menos 3. Eu não resolvi nada ainda, porque eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E aqui eu tenho uma dízima periódica, então eu vou transformar em fração, tá? Muita gente sabe que 0,333 é 1 dividido por 3. Então já bota direto, tá? Se não sabe, aí a gente usa a técnica, ó. Então vai pegar, repete tudo até o 3. Então aqui vai ficar, ó, 0, 3, copia e cola, só não traz a vírgula, subtrai a parte que não repete, que no caso é quem? É o 0, tá certo? E aqui, pessoal, fecha o parênteses. Vai ficar dividido por quem? Quantos números formam o período? Não tem só um número formando período? Então eu tenho apenas um número embaixo, eu vou ter apenas um 9, ok? Fecha o colchete, isso aqui está elevado a quanto? Isso aqui está elevado a 20, tá? Perceba que isso aqui está elevado a 20, isso é um número muito grande. Então, se você tiver um 2 como resultado aqui, já vai ser difícil elevar a 20. Então, muito provavelmente, o que está aqui dentro, ou vai ser um 0 ou vai ser um 1, tá bom? Muito bem, bora lá continuando. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Pegar agora aqui essa parte de baixo, tá? Primeiro, eu vou resolver a operação mais forte. A operação mais forte aqui é a multiplicação, tá? Lembra aqui embaixo, quando não tem nada, ó, tem um 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá quanto? Dá 2, e 1 vezes 5 que dá quanto? Dá 5, ok? Menos, aqui ó, eu tenho uma divisão, também já posso fazer se quiser, tá certo? E a divisão de fração, porque quando não tem nada embaixo eu sei que tem 1. Aí eu conservo a primeira, fica 3 sobre 6, e multiplico pelo inverso da segunda, ó, fica 1 sobre 3, perfeito? Continuando aí, galera, ó como é que vai ficar. Agora eu vou resolver isso aqui, vai ficar 5, aí ó, abre o colchete. Não posso resolver essa subtração porque tem um vezes aqui primeiro. Quando não tem nada entre um número e um símbolo, é uma multiplicação, tá? Então vai ficar 2 menos 3 vezes 0 à esquerda não vale nada. Então fica 3 menos nada. Vai ser 3 sobre 9, ok? E percebam que dá para simplificar. Então simplifica que simples fica, perfeito? Ó, simplifica por 3, tá? E isso tudo está elevado a quanto? Está elevado a 20, perfeito? Bem, a parte de baixo, ó, a gente tem essa multiplicação aqui para fazer. Simplifica que simplifica, ó. Então dá por 3 aqui e dá por 3 aqui, ok? Então, continuando aqui a parte de baixo, botar aqui. A gente vai ter o seguinte, ó.
vai ficar 2/5, parte de baixo, menos 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, mantenho 6, vezes 1, 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, perfeito? Bem, vamos continuar aqui do lado, pessoal. Aqui isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5, aí vezes 2 menos 3, tá? Tenho que resolver primeiro o que está dentro. E aí, gente, eu vou ter o que agora? 3 dividido por 3 dá 1. Então, vou botar aqui 1 em cima. E 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Fecha parênteses, fecha colchete, elevado a 20. Embaixo eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? Então, vamos fazer aí, ó, a multiplicação primeiro. Vai ficar 2 sobre 5. Menos com mais vai dar menos. 1 vezes 1 dá 1. E 6 vezes 1 dá 6, ok? Bem, pessoal, aqui a gente já está pertinho. Ó. Aqui eu vou ter o quê? Vai ficar 5. Aí agora, ó, abre o colchete. Eu vou ter agora 2. Não esquecer que isso aqui é um menos, tá? Vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar 3 vezes 1. E embaixo desse 3 tem 1 também. Então, vai ficar 1 vezes 3. Então, aqui vai ficar 2 menos 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 3, 3. Certo? Fecha o colchete elevado a 20. Isso tudo vai ficar dividido por 2 sobre 5 menos 1 sobre 6. Ok? Eu vou apagar esse lado aqui para a gente poder continuar a questão aqui desse lado. Aqui vai ficar agora 5. Então, vou botar aqui, ó, 5 vezes... Aí aqui, ó, eu tenho 3 dividido por 3 que dá 1. Então, fica 2 menos 1. E 2 menos 1 dá quanto? 1 elevado a 20. E embaixo vai ficar o quê, pessoal? Embaixo eu tenho 5 e 6. Veja que eu tenho que tirar o MMC para fazer isso aqui. Digamos que você nunca aprendeu o MMC na sua vida, tá certo? Digamos que você nunca conseguiu calcular. Eu vou dar uma dica aqui, mas vá aprendendo depois, tá certo? Isso aqui é uma dica que ajuda você não empacar no MMC, tá? Então, como é que eu vou pegar e vou desenvolver isso aqui? Você vai pegar, ó, e vai multiplicar a parte de baixo. Quanto é 5 vezes 6? É 30? Então, vai colocar 30. E agora vai fazer o cálculo, tá certo? Você vai dividir e multiplicar. Então, você vai pegar o 30 que você achou, divide por 5 que dá 6, e 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. O sinal do meio não muda, então se tem um menos vai ficar menos, e vai fazer o processo de novo. Pega o número de baixo, 30, divide por 6 que dá 5, vezes 1 dá quanto? Dá 5, certo? Então, veja aí que sai do mesmo jeito. Professor, isso dá certo em todas? Dá. Mas algumas depois você vai ter que simplificar, mas vai dar certo. Gente, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 5, 1 elevado a 20 dá 1, e aqui 12 menos 5 dá quanto? Dá 7, dividido por 30. Bem, aqui a gente já está no finalzinho. 5 multiplicado por 1, pessoal, dá quanto? Dá 5. E aqui eu vou ficar com 7 dividido por 30. Notem que o maior traço é esse aqui. Então, é 5 dividido por 7 sobre 30. Embaixo do 5 tem 1. Então, tem uma divisão de fração, tá? Então, como é que vai ficar aqui essa divisão de fração? Eu vou conservar a primeira, que no caso aí vai ser 5 sobre 1. E multiplicar pelo inverso da segunda, que é 30 sobre 7. Pessoal, 5 vezes 30 vai ser 150. E 1 vezes 7 dá quanto? Vai ser 7, ok? Então, essa aí vai ser a resposta. 150 sobre 7. Letra D. Notem que é uma questão que você pratica bastante todas as operações. Então, por isso que eu fiz questão de botar ela no início. Porque se você pegar a base nessas questões aí, gente, eu tenho por experiência de muitos anos dando aula para concurso, e eu vejo que quando o aluno ele domina isso aqui com segurança, ele detona no concurso. Muito bem, galera, vamos lá agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir. Raiz de 6 é maior do que 5 sobre 2. 0,55 é um número racional.
todo número inteiro tem antecessor. E a gente vai analisar e vai marcar aí somente se as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, somente se as afirmativas 2 estiverem corretas. Então a gente precisa avaliar quais são as afirmativas corretas, perfeito? Então bora lá. Vamos começar analisando aí a alternativa 1. Raiz de 6 é maior do que raiz de 5. Então ele está dizendo isso aqui, ó. Raiz de 6 é maior do que 5 sobre 2. Então vamos analisar. Primeiro, raiz de 6 vai ser igual a quem, gente? Veja que a raiz de 6 ela é um número irracional, porque não tem raiz quadrada. Mas uma forma que a gente pode ver isso aqui é o seguinte. A raiz de 6 ela vai estar entre duas raízes, tá certo? Vai estar entre a raiz de 4 e vai estar entre a raiz de 9, tá? Então está entre essas duas raízes. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então a raiz de 6 está entre o 2 e o 3. Perceba que 5 sobre 2, se você dividir 5 sobre 2, isso aqui vai dar o quê, pessoal? Isso aqui dá 2,5. Justamente a metade de 2 e 3. Então, se você conseguir perceber para qual número a raiz de 6 está mais próximo, se é para a raiz de 4 ou se é para a raiz de 9, então você vai perceber aí se o número vai estar mais para 2 ou para 3 ou se vai estar justamente no meio, tá? E perceba que raiz de 6, o 6 ele é mais próximo do 4. A distância de 6 para o 4 são 2 unidades e a distância do 6 para o 9 são 3 unidades. Ou seja, não vai ser a metade, tá certo? Vai ser um número que vai tender mais para o 2. Então vai ser 2,2 ou 2,3, tá? Mas vai ser o quê? Menor que 2,5. Então, raiz de 6 vai ser menor que 5 sobre 2. Essa aqui, então, vai ser falsa, ok? Vamos lá para a segunda. Aqui na segunda a gente tem o seguinte. 0,55 é um número racional. Pessoal, todo número que pode ser colocado na forma de fração é um número racional. E perceba que 0,555 vai ser o quê? 5 sobre 9. Então, realmente, pessoal, é um número racional. A gente acabou de ver como colocar isso aqui na forma de fração. Você repete tudo ó, até o 5, subtrai o 0. Como só tem um número formando período, você só coloca um 9, tá bom? Então, essa aqui vai ser verdadeira, tá certo? Então, essa aqui é verdadeira. E agora, a gente vai aqui para 3. Todo número inteiro tem antecessor. Verdade, gente. Qualquer número inteiro, ó, um número inteiro pode ser o 3, pode ser o menos 2, pode ser o menos 5. Qualquer número inteiro pode ser o 0, tem antecessor. Qual é o antecessor de 0? Menos 1. Qual é o antecessor de 3? 2. Qual é o antecessor de menos 2? Menos 3. Qual é o antecessor de menos 5? Menos 6. Uma coisa que vocês precisam perceber é que muitas vezes que vocês precisam ter segurança. Então vocês acham que a gente, professor, às vezes estudou isso aqui, foi na universidade e o professor falou, olha, todo número inteiro tem antecessor. Às vezes não, mas pela ideia da coisa, tá certo? Pelo funcionamento dos números que a gente aprendeu lá naquela aulinha, lá no iniciozinho da aula de hoje, então a gente percebe que isso é uma verdade, tá? Então você tem que confiar nesse senso, tá? E apurar cada vez mais esse senso para que você possa vir ter mais certeza e mais confiança aí naquilo que você está pensando, tá bom? Então, gente, a gente tem que essa última aí, todo número inteiro tem antecessor, é verdadeira. Então, a gente tem aí uma falsa e duas verdadeiras, tá certo? Bem, então vamos lá. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, falso. Se somente a afirmativa 2 estiver correta, é falso. Se somente a afirmativa 1 e 2 estiver correta, é falso. A resposta correta é a letra E, ó. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Então, a gente vai marcar letra E, tá ok? Bora lá para a nossa próxima questão. Muito bem, galera. Vamos lá, já chegando aí na metade da aula. Na metade não, bem mais da metade, que falta só mais duas questões aí para a gente estar fechando, tá certo? Todas as questões da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, tá? Dá para você ter uma ideia de como essa prova cai, como é que eles cobram a parte de matemática.
a gente está chegando já na metade do curso também, pessoal. Então, caso você esteja aqui nessa aula e ainda não assistiu as outras, principalmente aquelas de problemas lógicos, tá certo? Assistam, porque aquelas aulas ali são as mais importantes, porque as questões, elas vêm aí embrulhadas dentro de um problema, tá? Bem, aí a gente tem o seguinte: Lúcio tem moedas de 50 centavos e de 25 centavos. Sabe-se que ao todo são 15 moedas, sendo pelo menos uma de cada valor, e que o valor total de suas moedas é um número inteiro de reais. O menor valor total possível das moedas de Lúcio é... Então, o que ele está querendo, pessoal? Vamos anotar aqui. Pessoal, então veja que nessa questão eu fiz questão de botar cada uma aqui, ó, das informações dadas no texto aqui. Por quê? Para vocês identificarem o resumo, tá certo? Que é uma coisa bem importante que vocês devem fazer na prova. Ler e anotar num pedaçozinho da prova mesmo. Vocês anotam, porque lendo isso aqui eu me desprendo do texto. Eu não preciso mais daquela série de informações ali. Tá certo? Principalmente em questões em que o enunciado seja grande. Não é uma característica da FGV ter enunciados grandes, tá certo? Mas mesmo assim ajuda bastante você ter aqui, ó, de forma enxuta, as informações necessárias para você desenvolver a sua questão, tá bom? Então bora lá. Aqui, ó, eu tenho moedas de 50 e 25 centavos. São 15 moedas, sendo pelo menos uma de cada valor. E ele coloca que o número, ó, de moedas é um número inteiro. O que ele quer é o quê? O menor valor total possível das moedas. Então ele quer saber qual vai ser o menor valor para que eu tenha aí essas condições satisfeitas, tá bom? Bem, eu penso logo o que, pessoal? A primeira coisa que eu tenho que pensar, se ele quer o menor valor, eu vou ter mais moedas de 50 ou mais moedas de 25? Lógico que eu vou ter mais moedas de 25, porque quanto mais moedas de 25 eu tiver, menor vai ser o meu valor. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu penso que, ora, a questão diz que ele tem no mínimo uma moeda de cada. No mínimo. Ora, se ele tem uma moeda de cada no mínimo, então eu tenho aqui o que, pessoal? Que no mínimo ele vai ter uma moeda de 50 centavos, tá? Então aqui eu fico, ó, com uma moeda de 50 centavos, perfeito? Isso é no mínimo. Se ele ficar com uma moeda de 50 centavos e ele tem 15 moedas, logo vão ficar 14 moedas de 25 centavos, tá? Pronto. Então, era aquilo que a gente estava aí prevendo, tá certo? 15 moedas ao todo e eu tenho aí 14 moedas de 25 centavos e uma moeda de 50 centavos. Note que ele falou que a soma dos valores tem que dar um número inteiro. Ou seja, eu irei fazer o quê? São 50 centavos, perfeito? E eu vou aqui calcular quanto dá 14 vezes 25 centavos. Para depois eu fazer essa soma. Então fica 50 centavos, 14 vezes 25 centavos é igual a 3,50. Fazendo a soma, isso aqui dá quanto? R$4. Note que 4 é um número inteiro, tá bom? Ora, se 4 é um número inteiro, está satisfazendo o que a questão queria. É a menor quantidade possível que eu consigo ter aí com números, tá certo? Inteiros na soma. E aí eu vejo se eu tenho essa opção na prova. Perceba que é a letra C. Ou seja, aqui, pessoal, vai ser a nossa resposta. Porque não tem como eu conseguir um valor menor, tá? Porque eu já usei o máximo possível de moedas de 25 centavos. Caso não tivesse dado o número inteiro, o que eu ia fazer? Eu ia tirar uma de 25 e ia acrescentar uma de 50. E faria o teste para ver se daria um número inteiro, até o momento em que iria dar. Como essa questão, a solução é dessa forma, com certeza o elaborador iria colocar no máximo na terceira ou quarta tentativa. Bora lá para a nossa penúltima questão de hoje. Pois bem, galera, chegamos aí à nossa penúltima questão. Bem, a gente ainda não estudou inequação, mas aqui é bem simples a forma que ela está sendo aí abordada. Eu peguei ela mais para a gente treinar um pouco a reta real, tá? Então percebam aí, eu tenho a seguinte equação.
2 vezes x mais 1 menor que 3x mais 2. Professor, como que eu resolvo uma inequação? Da mesma maneira da equação, tá? Fique tranquilo, haja da mesma forma. Quando chegar o momento da diferença, aí eu vou passar para vocês o detalhe, mas é simples, aqui mesmo a gente vai perceber isso. Olha só, eu tenho o seguinte, letra para um lado, número para o outro. Então eu vou ficar com 2x, 3x está positivo, passa para o outro lado, negativo, perfeito? 2, o 1 está positivo, passa negativo. Acredito que até aqui nenhuma dúvida. Eu tenho 2, estou devendo 3. Pessoal, eu costumo dizer, quando você estiver fazendo operação com jogo de sinal, pense em dinheiro, tá? Pense em dinheiro que você não erra. Tenho 2, estou devendo 3. Pago 2, fico devendo quanto? Fico devendo 1. Então, aqui vai ficar uma dívida de 1. Menor que 2 menos 1, que dá quanto? Dá 1. Agora, ó, nota que eu estou com o meu x negativo, mas eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Ou seja, a gente vai multiplicar por menos 1, x, ó, era negativo, ficou positivo, mas esse menos 1, ele muda o sinal de tudo, inclusive o sinal da desigualdade. Ou seja, isso aqui era menor, vai passar a ser maior, perfeito? 1 era positivo, vai passar a ser negativo. Ou seja, o x será maior que menos 1, ok? Muito bem, galera. Sabendo que o x será maior que menos 1, agora basta eu procurar qual vai ser a minha resposta, tá? Perceba aqui o seguinte, ó. Deixa eu botar isso aqui para vocês verem. O que é um número ser maior do que o outro? A gente tem que olhar do aspecto da reta real. Um número é maior que o outro quando ele estiver mais à direita. Perceba que os números que eu tenho mais à direita aqui, ó, é o 4, o 3, tá certo? Então, o 4 é maior que o 3, o 4 é maior que o 2, porque o 4 é o mais à direita aqui, tá certo? Aqui ele está dizendo que a solução são todos os números maiores que menos 1, ou seja, são todos os números à direita de menos 1. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, qualquer um desses números vai ser o quê? Vai ser solução. Ou seja, a solução, pessoal, vai partir do menos 1. Mas note que o x tem que ser maior do que menos 1. Ele não pode ser menos 1, ele tem que ser maior. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, menos 1 aberto, perfeito? E eu vou estar aqui, ó, com o meu intervalo aberto em menos 1, tá? Ele vai ficar aberto em menos 1 e ele vai ir até o limite. Então, ele vai para o infinito, tá? Ou seja, ele fica aberto também no infinito, porque eu não tenho um número fixo final aqui, tá bom? O infinito, ele sempre vai se prolongar, então vai ficar aberto no infinito. E aí eu vou buscar essa resposta. Perceba que a resposta vai ser letra C, tá bom? Então, gente, aqui é uma questão que envolveu reta real, junto de inequação. E inequação, ó, basicamente, isso aqui que vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Na hora da solução. Muita gente marcaria, se tivesse aqui na resposta, o menos 1, marcaria menos 1. Mas não, ó, o menos 1 não entra na solução. São todos os números maiores do que menos 1. Perfeito? Muito bem, futuro funcionário público, estamos chegando aí à nossa última questão. Vai ficando tranquilinho, vai estudando, vai fazendo exercício, tá? Acredito eu que ainda esse mês eu vou estar puxando o curso completo aí, galera. Bora lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Pedro usa 3 pares de luvas descartáveis diariamente, inclusive aos sábados e domingos, e compra as luvas em caixas de 100 unidades cada uma. Para um ano de uso, o número mínimo de caixas que Pedro deve comprar é... Ou seja, ele está querendo aqui, galera, o número mínimo de pares de luvas aí que Pedro vai comprar durante o ano, ok? A informação que ele dá é que uma caixa vem o quê? 100. Mas é o quê? 100 pares ou 100 unidades? Quando a gente pensa em luva, pensa em pares, né? Mas a questão fala unidades. Pedro usa 3 pares de luvas descartáveis diariamente. Então, vou botar aqui, ó. Um dia, Pedro vai usar o quê, pessoal? Pedro vai usar 3 pares. Agora é pares, tá certo? Em um ano, quanto é que vai ser usado durante um ano em relação a caixas? Ora, ele não informou se o ano é bissexto, se não é. Se ele não falou nada, é um ano tradicional, tá certo?
Então a gente vai usar o ano aí de 365 dias, o ano tradicional. Se você tiver numa questão de matemática financeira e ele não fala nada sobre tempo, se for uma questão de matemática financeira envolvendo juros e taxa, aí você vai usar 360, tá bom? Se ele falar que o ano é bissexto, aí você lembra do nome, ó, bissexto. 2 vezes 6, aí você bota 366, tá? Mas aqui nesse caso ele não falou nada, então eu vou usar 365, tá bom? Muito bem. Se eu tenho 365 dias e cada dia eu uso 3 pares, a quantidade de pares vai ser dada por essa multiplicação. O resultado aí, galera, vai ser igual a 1095. Ou seja, pessoal, ele usa 1095 pares, tá? Ou seja, a quantidade de luvas é 1095 vezes 2. 1095 vezes 2 vai ser igual a 2190, ok? Bem, uma caixa eu tenho 100 luvas, então eu vou dividir 2190, que é a quantidade de luvas que ele vai precisar, pelas 100 luvas da caixa. E dessa maneira eu descubro quantas caixas ele vai precisar. Simplifica que simplifica. 219 dividido por 10 é igual a 21,9. A pergunta é, quantas caixas ele precisa? 21 ou 22, pessoal? Ora, veja bem, se eu comprar 21, é só pensar, gente, olha só, vamos imaginar aqui. Se eu comprar 21 caixas, vai dar? Não. Por que não? Porque vai ficar faltando 0,9. Vão ficar faltando 90 luvas na história, tá bom? Então não dá. Ou seja, eu vou precisar comprar 22. Mas, professor, vai passar. Certo, vai passar. Mas ele vai ter luva para o ano todo, que é o que a questão quer, tá bom? Então a gente tem que pensar dessa maneira, tá? Muito bem, pessoal. Então terminamos aí mais uma aula focada no IBGE. Gostaria de agradecer demais todo mundo que curte, compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, tá? E eu vou estar postando aí também, galera, o concurso do INSS. Estou botando aulas pro Enem, tá? Aulas também para a OBMEP, Olimpíadas Brasileiras da Matemática Escola Pública. Então o canal vem crescendo muito e é graças a você que curte e compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, você que curte e que compartilha, me dá um gás muito grande para que eu possa continuar aqui o meu trabalho, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!